Boa noite. Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou te contar uma história para te ninar. A gente vai criar um ambiente mental, um lugar onde você vai poder soltar suas preocupações e dormir. O que a gente vai fazer é um pouco como exercício. A gente vai treinar o seu cérebro para seguir uma rotina e aprender a pegar no sono mais fácil. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. Ou escute novamente o episódio. E logo, logo, você volta a dormir. Nos siga no seu tocador de podcast preferido e nos siga nas redes para mais de histórias para ninar adultos. Veja mais detalhes na descrição do episódio. Deixa eu te contar como que funciona o podcast, então. Eu vou contar uma história simples, sem muita história, mas cheia de detalhes agradáveis que vão te ajudar a relaxar e se sentir bem. Eu vou te contar a mesma história 2 vezes. Eu vou repetir a história de modo mais lento para te ninar bem devagar da segunda vez. Aí você só precisa relaxar na história e cair no sono. A história de hoje se chama Lápis de Cor. É uma história sobre visitar uma papelaria de arte, papéis de algodão, conjuntos de lápis coloridos, números duodecimais e cores avulsas. Bem, vamos começar. Está na hora de ir dormir. Apague a luz, solte o celular, ache a sua posição favorita de dormir. Deixe o peso do seu corpo no colchão. Respire comigo. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Alongue as suas costas com a respiração. Deixe o ar encher o seu peito. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Sinta o peso dos seus braços na cama. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Agora, eu vou contar uma história para te ninar.
Lápis de cor. No meu conjunto de lápis de cor atual, tinha poucos vermelhos, ou talvez eu tenha mais inclinação por usar uma paleta viva e vibrante. Seja qual for a causa, o efeito era o mesmo. Eu queria mais lápis vermelhos do que eu possuía. Então, eu fui numa papelaria de arte procurar cores avulsas, porque eu queria apenas aumentar o meu conjunto e não substituir. A papelaria de arte ficava numa rua arborizada. Tinha uma porta pequena com boa vedação sonora, como se o barulho da rua não pudesse interferir nas escolhas artísticas. Prateleiras onde você podia escolher seu caderno pelas texturas dos papéis. Inúmeras texturas para inúmeras variações artísticas. Um fato que eu ignorava até começar a pintar. Mas a ciência da fabricação do papel é relevante para alguns tipos de arte. O modo como o papel aceita cor, se ele consome muita umidade das tintas ou não, se a textura da folha era melhor lisa e fina, prensada a frio para facilitar o deslizar da ponta fina de um lápis, ou se era melhor uma textura irregular, grossa ao toque, com ranhuras para absorver a gota pesada de aquarela sem perder sua forma. Eram diferentes do papel de madeira mais comum. Blocos de folhas feitas com os caules da planta de algodão, com fibras longas para garantir que vão durar para a posteridade. Perto dos papéis tinham lindos conjuntos de lápis de cor, com caixas decoradas de papel, de metal e de madeira. Eu não sei por que lápis de cor vem em conjuntos que são múltiplos de uma dúzia. 12 cores, para começar, com cores primárias,
e secundárias, 24 cores, para aumentar a variação nas temperaturas das cores, 36 cores, para vermos os tons terciários claramente. Sempre números de base 12. O sistema de numeração duodecimal foi lá no berço da civilização, distante no tempo e no espaço, no berço delimitado pelos rios Tigre e Eufrates, que esse sistema de contagem foi usado pelos mesopotâmios. Uma das teorias que defende o uso desse sistema numérico afirma que o sistema facilita multiplicações e divisões. Imagino o fazendeiro inventando e praticando a agricultura. Ele contaria usando o dedão. Os outros 4 dedos da mão somando 12. Cada dedo com suas 3 falanges, contando por 1/4 de uma dúzia. Imagino o agricultor encostando o dedão na ponta dos dedos para contar 3, 6, 9 e finalmente 12. Só que o 12 não se chamava 12 naquela época. Nem as palavras eram essas de agora. Mas os lápis de cor eram vendidos usando múltiplos desse antigo número. E assim indo de dúzia em dúzia, aumentando em tonalidades e qualidade. Também iam os conjuntos de lápis de cor, passando de embalagens de papel para latas de metais e finalmente maletas de madeira. Aquele dia tinha um conjunto lindo na vitrine. Eram 300 lápis de cor, um múltiplo grande de uma dúzia, 25 vezes o número de uma dúzia, acomodados numa maleta de madeira escura. Os lápis em si tinham madeiras densas, de boa qualidade, e tinham seus interiores as minas de cores, compostas por minérios raros, por processos artesanais,
criando combinações de cores inusitadas, com lotes de pigmentos sendo usados por décadas. Mas naquele dia eu queria ver os pigmentos vermelhos. Então deixei os conjuntos elegantes para outra visita. Fui para as paredes com cores avulsas, de vários meios, tintas acrílicas, tintas a óleo, pastéis e sim, de lápis de cor. As cores são vendidas avulsas nas lojas especializadas, porque existem muitas pessoas que têm cores favoritas, ou alguém que sempre acaba com a tinta ocre antes das outras, ou que precisa urgentemente de mais azul prussiano. Os tipos de tintas e lápis ficavam em estantes separadas, pontos focais para diferentes tipos de artistas. Os lápis ficavam em compartimentos com poucas unidades, pequenos escaninhos, separando lápis de todas as cores do arco-íris, cores e tons variando em sequências degradê, pequenas impressões com seus nomes em cada escaninho. Eu queria vermelhos mais claros e vivos do que os que vieram no meu conjunto. Pelo que eu entendo, a maioria dos pigmentos vermelhos vem de minérios, de variados processos de oxidação. Esses são os vermelhos que geralmente custam menos, com pequenas adições de outros pigmentos para deixar a cor mais fechada, ou então para deixar ela mais viva, com pigmentos amarelos e brancos. Eu encontrei o que estava procurando, mas fiquei olhando as outras cores e imaginando novas combinações nos meus papéis. Durma bem. Lápis de cor. No meu conjunto de lápis de cor atual, tinha poucos vermelhos. Ou talvez eu tenha mais inclinação por usar uma paleta viva e vibrante. Seja qual for a causa, o efeito era o mesmo. Eu queria mais lápis vermelhos do que eu possuía. Então, eu fui numa papelaria de arte procurar cores avulsas.
eu queria apenas aumentar o meu conjunto, não substituir. A papelaria de arte ficava numa rua arborizada. Tinha uma porta pequena com boa vedação sonora, como se o barulho da rua não pudesse interferir nas escolhas artísticas. Prateleiras onde você podia escolher seu caderno pelas texturas dos papéis, inúmeras texturas para inúmeras variações artísticas. Um fator que eu ignorava até começar a pintar. Mas a ciência da fabricação do papel é relevante para alguns tipos de arte. O modo como o papel aceita a cor, se ele consome muita umidade das tintas ou não, se a textura da folha era melhor fina e lisa, prensada a frio para facilitar o deslizar da ponta fina de um lápis, ou se era melhor uma textura irregular, grossa ao toque, com ranhuras para absorver a gota pesada de aquarela sem perder sua forma. Eram diferentes do papel de madeira mais comum. Blocos de folhas feitas com os caules da planta de algodão, com fibras longas para garantir que vão durar para a posteridade. Perto dos papéis tinham lindos conjuntos de lápis de cor, com caixas decoradas de papel ou metal ou madeira. Eu não sei porquê, mas lápis de cor vem em conjuntos que são múltiplos de uma dúzia. 12 cores, para começar, com cores primárias e secundárias. Depois 24 cores, para aumentar a variação nas temperaturas dos tons. Depois 36 cores, para vermos tons terciários claramente. Sempre números de base 12, ou sistema de numeração duodecimal. Foi lá, no berço da civilização,
distante no tempo e no espaço, no berço delimitado pelos rios Tigre e Eufrates, que esse sistema de contagem foi usado pelos mesopotâmios. Uma das teorias que defende o uso desse sistema numérico afirma que o sistema duodecimal facilita multiplicações e divisões. Imagino o fazendeiro inventando e praticando a agricultura. Ele contaria usando o dedão, apontando os outros 4 dedos da mão para somar 12. Cada dedo com suas 3 falanges, contando por 1/4 de uma dúzia. Imagino o agricultor encostando o dedão na ponta dos dedos para contar 3, depois 6, 9 e finalmente 12. Só que o 12 não se chamava 12 naquela época. Nem as palavras eram essas de agora. Mas os conjuntos de lápis de cor eram vendidos usando múltiplos desse antigo número. E assim, indo de dúzia em dúzia, aumentando em número de tonalidades e na qualidade também. Lá iam os conjuntos de lápis de cor, passando de embalagens de papel para latas de metais e finalmente maletas de madeira. Naquele dia tinha um lindo conjunto na vitrine da papelaria. Eram 300 lápis de cor, um múltiplo grande de uma dúzia. 25 vezes o número de uma dúzia, acomodados numa maleta de madeira escura. Os lápis em si tinham madeiras densas, de boa qualidade, e tinham seus interiores as minas de cores, compostas por minérios raros, por processos artesanais, criando combinações de cores raras com lotes de pigmentos sendo usados por décadas. Mas naquele dia
Eu queria ver os pigmentos vermelhos. Então, deixei os conjuntos elegantes para outro dia. Fui para as paredes com cores avulsas, de vários meios, tintas acrílicas, tintas a óleo, pastéis e sim, lápis de cor. As cores são vendidas avulsas nas lojas especializadas, porque existem muitas pessoas que têm cores favoritas. Alguém que sempre acaba com a tinta ocre antes das outras, ou que precisa urgentemente de mais azul prussiano. Os tipos de materiais ficavam em estantes separadas, pontos focais para diferentes tipos de artistas. Os lápis ficavam em compartimentos com poucas unidades, pequenos escaninhos, separando lápis de todas as cores do arco-íris, cores e tons, variando em sequências degradê, com pequenas impressões com seus nomes. Eu queria vermelhos mais claros e vivos dos que vieram no meu conjunto. Pelo que eu entendo, a maioria dos pigmentos vermelhos vem de minérios, de processos de oxidação em condições diferentes. Esses são os vermelhos que geralmente custam menos, com pequenas adições de outros pigmentos para deixar a cor mais fechada, ou então para deixar ela mais viva, com pigmentos amarelos e brancos. Eu tinha encontrado o que eu estava procurando, mas fiquei olhando as outras cores e imaginando novas combinações nos meus papéis. Durma bem.